Bom, pessoal, iniciando um trabalho agora sobre customização, isso é um projeto que eu estou fazendo em parceria com a Miri MacGyver, onde ele está fazendo uma customização de uma pistola MD1 no calibre .380 ACP. E essa customização tem a ver com remover parte do ferrolho, né? Você fazer um desbaste ali para fazer um acabamento e uma customização. E aí a ideia, que é um questionamento que muitas pessoas fazem, é sobre quando isso ocorre, o que pode acontecer ela pode começar a ter falha de trancamento, ela pode ter falha de injeção, acontece algum problema físico. Então, o que eu vou fazer aqui agora é modelar matematicamente esses cálculos para que seja entendível o que pode ocorrer com esse armamento. Obviamente que isso é um cálculo matemático bem simplório, né? Tentei economizar o máximo de dados aí possíveis para que isso fique entendível, porque em uma situação normal a gente teria que fazer contas sobre o coeficiente de elasticidade da mola, a gente tem que trabalhar com massa, mola, amortecedor, entrar com cálculos diferenciais integrais, isso vai gerar um transtorno danado, algo bem complexo de entender, sendo que a gente pode executar isso de uma forma mais simplória, né? Com um cálculo mais básico. E aí, iniciando, né, conforme eu disse, um alívio de ferrolho do modelo simplificado de cálculo da pistola MB1, no caso de .380 CP, e para isso a gente vai usar um modelo matemático já bem consolidado para o sistema de funcionamento automático de uma pistola, que é o momento linear. Né? Você pode atrelar essa equação com uma série de outras também, como por exemplo a energia cinética, muito conhecida, né? Que é a massa vezes a velocidade quadrada por 2, enfim, você começa a modelar inúmeros cálculos para executar o que ocorre ali com essa pressão exercida com a queima dos gases dentro do estúdio e projetando esse projétil para fora da boca do cano e, consequentemente, esses gases também fazem com que o ferrolho vá atrás. Né? Então, para facilitar, a gente precisa colocar numa igualdade, ou seja, o momento linear é a massa vezes a velocidade de quê? De um dado conhecido já do fabricante, que é a massa vezes a velocidade do projétil. Então, a relação da massa vezes a velocidade do projétil vai ser direta à relação vezes a massa com a velocidade do ferrolho, que foi agora removido. Então, antes de ser feita a customização, o MacGyver pesou o ferrolho, né, original, que deu 297 gramas, e depois 285 gramas. Então, nós vamos efetuar todas essas contas aqui. Então, como a gente precisa de uma igualdade do momento linear, que é dado em quilograma vezes metro por segundo, a massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo, a gente primeiro calcula para achar o momento linear, que é o Q, vamos chamar de Q geral, e depois a gente aplica para saber qual é a velocidade atual do ferrolho e qual que vai ser a velocidade atual do ferrolho depois dessa customização. Tá? Aqui nós buscamos sempre o dado do fabricante, onde eu encontrei vários tipos de munição no caso do 380 CP. Esse azul para o choque bonding é onde ocorreu a menor velocidade no cálculo e a maior velocidade. Então, se você opera ou tem alguma munição que trabalhe dentro desse range de velocidade, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Ou seja, quando aliviar o ferrolho, e ele estiver dentro dessa faixa, ou seja, se ele trabalha com essas duas faixas de velocidade, ele vai funcionar perfeitamente com esse alívio. Nota que não necessariamente um equipamento ele vai funcionar com todos os tipos de configuração de munição. Isso é muito importante entender. O projetista, quando vai criar o equipamento, ele pega a primeira munição e dessa munição ele cria a arma de fogo. É assim que funciona, não ao contrário. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, um equipamento que funciona com vários tipos de configuração, pode ter certeza que ele foi muito bem projetado. Isso é mais fácil para projetos onde você tem sistema de trancamento. Por quê? Porque as pressões são muito altas, eu preciso aliviar bem a pressão depois que o projeto sai da boca do cano, para que destranque a culatra e faça todo o movimento de ferrolho. Para munições com pressões aí em torno de 19, 21 de PSI, existem casos de ser o próprio peso do ferrolho ser o sistema de trancamento. Né? Então você tem o que a gente chama de blowback puro, e aí se você mexe muito nessas características, você pode já ter uma dificuldade muito grande. Nota que algumas literaturas
dizem que quando você tem um sistema de trancamento com essas pressões elevadas, você pode trabalhar até 15% de alívio de ferrugem, entre 10 e 15%. Eu acho muita coisa, sabe? E quando é drawback puro, até os 5%. Mas a gente não pode colocar isso como base. O ideal é a gente fazer essas contas, entender comportamento, até porque se não funcionar muito bem, você precisa ter o cálculo inverso compensando com uma nova mola recuperadora, por exemplo, ou até mesmo uma coisa muito simples, quando você tira um desbatimento pequeno, de repente colocar um red dot, né, ou algo desse tipo. Enfim, para fazer essa relação que nós conversamos, como disse do equilíbrio de forças, eu vou colocar aqui o QG geral, que é o momento linear geral, vezes a massa vezes a velocidade do ferrolho, que é igual a massa vezes a velocidade do projétil. Então, uma vez que eu calculei a massa e velocidade do projétil, que eu já tenho aqui na boca do cano 288 metros por segundo, e aqui já transformado de grains para quilo. Tá? 95 grains é igual a 0,061 kg. Como é que faz? 95 dividido por 15,4, que eu transformo em grama, depois dividido por 1000. É esse o resultado, 0,0061, para facilitar a nossa vida. Então, a primeira conta que nós vamos fazer, e é muito importante guardar esse 4,04, que nós vamos usar ele sempre aqui, vocês vão entender por quê. Quando eu tenho já transformado em quilo, né, 297 gramas, menos 285 gramas, vai dar igual a 12 gramas dividido pelo valor, pelo valor maior, vezes 100 para transformar em porcentagem. Isso é uma conta matemática, né? M0, que é o maior, menos M1, que é o menor, então 297 menos 285, você divide pelo maior de novo, e aí você multiplica por 100. É uma conta simples para transformar algo que você removeu para porcentagem, ou seja, tirou 4,04% do peso do ferrolho. Okay? E aí o primeira conta, perdão. A primeira conta a gente vai falar sobre o ferrolho original, que era 297 gramas. Então, eu calculo o momento linear dele, ou seja, 0,0061 vezes 288, que é do projétil. Então, eu tenho um momento linear igual a 1,75 kg vezes metros por segundo. Isso, aplicando na fórmula, né, e a transformação, eu vou pegar esse 1,75, vou dividir por 0,297, porque eu preciso dessa velocidade do ferrolho. Então, quando eu tenho 288 metros por segundo na boca do cano, vou pegar aqui o marca-texto, quando eu tenho 288 metros por segundo na boca do cano, eu terei 5,91 metros por segundo boca do cano do projétil e 5,91 velocidade do ferrolho, ok? Então essa é uma relação direta com o mesmo tipo de momento linear, beleza? Então aqui embaixo, logo em seguida, eu coloco, né, 5,91 metros por segundo, a velocidade do ferrolho, 2,238 metros por segundo a velocidade do ferrolho, do projétil. Enfim, agora a gente nós fizemos a menor velocidade usando 288, agora nós vamos fazer a maior velocidade. Uma conta idêntica usando 2,97, só que agora o momento linear é 1,87, porque tem uma velocidade maior devido às configurações dessa munição bonded, ok? E aí eu tenho uma relação de 6,30 metros por segundo a 323 de boca do cano, ou seja, projétil 323, projétil 323 metros por segundo e ferrolho a 6,30 metros por segundo. E aí a primeira observação. Uma vez que eu descobri aqui qual é a velocidade do ferrolho, quando eu aliviar esse ferrolho, eu vou ter uma velocidade maior. Então, se eu tirei peso, eu tenho uma velocidade maior. A conta que será posterior agora, se ela estiver dentro desse range de 5,91 a 6,30, desde que eu já tenha feito várias configurações, por exemplo, essa aqui, ó, que a gente conversou, se eu sei que o meu equipamento funciona bem com essas duas aqui, ó, bonded e para-choque, eu já sei que se eu estiver dentro desse range, nas próximas contas, significa que eu não preciso mexer em nada, porque eu já estou no range de trabalho normal do meu ferrolho, ok? Então vamos lá. Aí, eu insiro aqui, né, que o máximo de velocidade é 6,30 metros por segundo e o mínimo 5,91 metros por segundo do ferrolho. Já fazendo agora o novo cálculo com o alívio do ferrolho, que foi de 297 para
285, conforme a conta aqui, 4%, a gente, usando a mesma fórmula, chegamos no valor de 6,14 metros por segundo. Ou seja, eu usando uma ProShock, se eu sei que ela funciona bem com ProShock Bonded, eu vou estar dentro desse rango. 6.14 está entre 5.91 e 6.30. Então, nessa primeira conta eu já consigo saber se eu opero bem com essas duas referências de munição, usando somente a ProShock, eu já estou dentro de um padrão que não vai ter nenhum tipo de problema e o sistema vai funcionar perfeitamente. Continuando, né, fazendo agora a velocidade máxima, aí sim, na velocidade máxima, usando também a Bonded, 3.23, conforme o cálculo aqui de cima, eu já obtive 6.56 metros por segundo a velocidade do ferrolho. Então já é um pouco mais alta que um mínimo de 6.30. Tá? Aí já precisa ter um pouco mais de atenção e se tiver algum tipo de problema, pode ser que já ocorria isso, né? Porque 4,4% realmente é um valor pequeno, mas obviamente tem que ter cuidado. Por isso que era importante sempre antes de fazer esse tipo de, de trabalho, você testar uma série de munições e ver se o seu armamento funciona bem. No caso da MD1, no manual dela, por 280CP, a ML pede para que seja uma munição 95 grains ETOG. Tá? Diz lá que funciona bem. Mas o próprio manual está dizendo que seria ETOG ou Expo. Né? Então, uma expansiva ou uma ETOG, uma ogival. Mas as duas, ambas em 95 gramas. E eu coloquei todas essas configurações. Como existe, não é exatamente certinho, né, essas contas, né, ela precisa ter um pouco de grau de liberdade, até porque gera sujeira, todos esses atritos que precisam vencer o movimento do ferrolho com o próprio frame, com o carregador empurrando uma nova munição, todos os atritos que são exercidos ali ao longo de vários movimentos durante os disparos, não pode ser exatamente uma conta matemática muito precisa, mas ela também não tem uma folga muito elevada. Né? Então é só ter esse tipo de atenção. Uma vez que terminamos os dois cálculos, já entendendo o que acontece com o movimento do ferrolho, a gente precisa aqui, obviamente falando da velocidade máxima, né, agora com a LIB, que é 6.56 a 6.14, precisa entender uma conta muito importante aqui. E é por que eu falei do 4.04, né? A gente conversou um pouco aqui antes. 4.04. Veja bem, a diferença de velocidade do ferrolho para a velocidade mínima, de 5.91 para 6.14, olha só, é 3.74. É quase igual ao 4. Praticamente o que a gente tira no ferrolho, no ponto de vista matemático, as contas matemáticas vão sempre buscar próximo desse 4%. Então a gente já consegue ter uma ideia dentro da matemática, né, com a física aplicada balística, a gente consegue chegar muito próximo dos valores que são pesados, né, ou seja, o que eu tirei do ferrolho. E aqui no caso da velocidade máxima já é bem mais próximo, veja bem, 3,96, olha só. Ele já está mais próximo ainda desse 4% aqui, que a gente conversou. Né? Então é uma coisa bem interessante quando a gente começa a modelar matematicamente todos esses esforços que são gerados, que a gente precisa fazer. E aí suponhamos que, bom, eu quero agora de repente voltar para a condição original. Né? Eu já tirei o alívio, mas não gostei muito porque aumentou um pouco a minha velocidade, em torno de quê? 4%. Ele vai sentir um pouco mais de impacto, 4% a mais. Talvez se ele seja um atirador de PSC ou algo do tipo, um atirador muito experiente, ele pode ser que ele sinta um pouco mais esse alívio do ferrolho, um pouco mais do recuo, porque a velocidade vai aumentar. Né? E aí eu quero restabelecer tudo, só queria que o armamento ficasse bonito e tal. Ele vai mexer em quê? Por exemplo, na mola recuperadora, que é um dos pontos principais, porque é ela que vai trazer todo o sistema para frente. Uma vez que os gases jogou tudo para trás, passou tudo por esses atritos, eu preciso agora retornar para a condição pronta para o próximo disparo. Né? E aí a gente entra no conta da mola recuperadora. Buscando algumas literaturas, eu vi que na 1909, no calibre .45 com esse tipo de plataforma, né, da plataforma 1909, as variações são entre 14 e 16 libras por polegada. No caso da MD1, ela chega próximo de 12 libras por polegada. É muito difícil você comprar uma mola e ter lá a dimensão certa dela em libras por polegada, mas essa aqui é a conta que a gente precisa para poder modelar matematicamente. Então, eu creio que a da MD1 deve ser próximo de 12 libras por polegada, eu creio. Né? E aí, o que seria esse 12 libras por polegada? É algo importante que a gente precisa entender. 12 libras por polegada significa que eu preciso de 12 libras, né,
para comprimir 1 polegada de mola. Então é por isso que é 12 libras por polegada, eu tenho um fácil entendimento. Eu tenho que ter uma força de 12 libras para comprimir 1 polegada. No caso do filone da MD1, ela está em torno de 41 milímetros, todo o comprimento retraído dele. Então você já sabe mais ou menos qual seria esse esforço, né? 41 milímetros ele anda um pouco mais que 1 polegada, por isso que a mola é um pouco maior. Então isso é só uma relação de forças aí em relação à distância, né? O trabalho que essa mola é feita. O trabalho é força de deslocamento, né? A gente já sabe mais ou menos aí como seria isso. Mas para facilitar mais ainda essa conta, eu destruí ela um pouco aí para poder não ficar em libras por polegada, mas ela vai estar também na conta, e transformei ela em Newton metro. E aí a relação direta é que 1 libra é igual a 4,448 newtons e 1 polegada é 0,0254 metros. E aí a gente fazendo essa divisão do cálculo da mola recuperadora, né, da constante elástica dela, que é o que a gente conversou, a gente divide diretamente o peso inicial com o peso final, 0,297 por 2,85, isso dá 1,04, que também é o 4,04 aqui, ó, tá vendo? Esse mesmo aqui, ó. Então, ou seja, eu tirei 4%. Para esse 1,04, para facilitar a nossa vida no momento do cálculo. Então, para poder transformar em Newton metro, eu pego já o valor de Libra, né, em Newton, e o valor da polegada em metro. Então, 4,448 dividido por 0,254, tá vendo? Libras por polegada, divisão. Vezes a constante da mola, que no caso aqui é o 12, né? Eu peguei o 12, da 1911, 14, 16, enfim. Aí eu tenho 2,101 Newton metros. Para fazer a nova constante elástica, esse 2,101 é com o valor normal do 297 gramas, né? Então, a nova constante elástica, se eu quisesse, por exemplo, deixar ela com o mesmo jeito, operando do jeito que estava antes, mesmo com a livre, o que é fácil é simplesmente pegar esse 2.101 vezes 1,04, que é aquela da conta. Eu vou ter uma nova constante de 2.185 Nm. Ou diretamente na constante da mola, que é 12 vezes 1,04. Eu teria uma mola de 12,48 libras por polegada. Porém, geralmente as molas elas são vendidas de 1 em 1 libra por polegada, né? Então você não teria uma bola de 12,48. Mas caso você conseguisse fabricar, seria esse o valor para você voltar com todas as constantes e todo o equilíbrio de novo do equipamento que você fez a customização. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo tem que ficar um pouco longo porque eu tentei facilitar o máximo possível de uma conta bem complexa, matemática. Mas é isso aí. Obrigado aí. Até a próxima.